Eu queria falar com vocês hoje sobre esse tema. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus é soberano. Talvez o tema soberania de Deus seja, parece que tão contundente, tão comum, parece que todo crente já tem a ideia da soberania de Deus. Eu quero dizer para você, mas nós não precisamos. Eu queria hoje que nós entendêssemos isso na prática e não apenas no nível de conceito, não apenas no nível de uma doutrina, mas no nível de como se aplica esse princípio, esse entendimento de que Deus é soberano sobre a nossa vida. Deus é soberano na nossa vida, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, se assim você o puder, e apesar de que a gente está sempre compartilhando aí no telão os textos bíblicos, mas esse manuseio da palavra, essa anotação que você faz, isso é muito importante para a sua vida devocional. No livro de Jó, capítulo de número 42, versículo de número 1 até 6, Jó 42, do versículo 1 até o versículo 6, a palavra de Deus diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, pois coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo em pó e cinzas. Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. É assim que você vê o seu Deus? É assim que você reconhece em Deus o entendimento de que Ele pode todas as coisas, o entendimento que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. O grande desafio do entendimento da soberania de Deus está no fato de quando nós passamos por momentos de adversidades na nossa vida. Quando nós estamos envolvidos por uma crise, por um problema, por questões de saúde na família, questões de relacionamento, quando passamos por alguma crise econômica, financeira, quando passamos por alguma crise emocional, quando passamos por algumas realidades, muitas vezes nós ficamos em alguns conflitos a respeito de: será que Deus realmente pode? O texto que nós lemos, será que Deus pode todas as coisas? O texto que nós lemos é um texto que reflete a resposta de Jó. Você vai perceber que está no capítulo 42 de Jó. Isso é depois de toda uma história que você vai percebendo. Não sei se você já leu o livro de Jó. Quem já leu o livro de Jó inteiro? Assim, leu, estudou o livro de Jó. O livro de Jó, você vai percebendo que há uma conversa de um homem que viveu uma vida debaixo de uma cobertura de Deus, que prosperou, que teve filhos, que viveu o melhor que uma pessoa podia viver na terra, e de repente a vida perfeita que ele tinha, porque nós temos um conceito, né, da vida perfeita. Qual é? A vida que tem pai, mãe, filhos, que tem uma casa, que tem bens, que eu posso me divertir, que eu posso usar, que eu tenho saúde, que eu tenho tudo. E conforme a gente vai perdendo essas coisas, ou quando, às vezes, uma coisa dessa que a gente perde, parece que desestrutura a nossa vida, sim ou não? Não é? Parece que uma coisa errada que dá naquele nosso conceito de vida perfeita já desestabiliza a nossa vida. Agora, pensa você,
da noite para o dia, ou do dia para a noite, ou num período muito curto, assim, de repente, você perder tudo. Só restou para Jó. Jó perdeu bens. Vamos começar do jeito certo. Ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu a saúde, e ele esteve em xeque a sua fé. Essa era uma realidade muito difícil. Jó perdeu o respeito da esposa também. Ele só não perdeu a esposa porque parece que a esposa era um processo de tratamento de Deus com ele também. Se você for ver a história, parece que Deus falou: vou deixar a esposa porque é algo que é para tratar você também, Jó. Eu espero que com você não seja assim, né? A minha esposa é um tratamento positivo comigo, mas parece que com Jó ali o negócio era mais complicado, porque quando Jó estava no seu momento mais difícil, a esposa de Jó tentou levar ele, falou assim: abandona o seu Deus. Que tipo de Deus é esse? Morre de uma vez, para com isso. Então Jó já não tinha família, bens, já não tinha saúde, Jó não tinha expectativas, esperança. A única coisa que restava ainda era o entendimento dele que Deus era Deus e que ele servia um Deus que estava no controle de todas as coisas. Mas isso não impediu que Jó, sofrendo a todas as pressões, falassem às vezes algumas bobagens. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Às vezes você fica assim, até pensando: será que eu, no momento difícil, no momento de dor, eu falei algumas coisas, será que isso ofendeu a Deus? Eu quero dizer para você, o que ofende a Deus é o nosso abandono dele, é o nosso pecado. O que ofende mais a Deus, você ficar calado, do que você falar o que está dentro do seu coração para ele. Vou repetir. Deus se ofende mais quando você fica calado, quando você não é capaz de confiar a Ele as suas palavras, os seus dilemas, as suas crises, do que quando você abre o coração e fala, põe para fora o que está no seu coração. Ele é Pai, Ele é Deus, Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe o amor que você tem por Ele, a confiança que você tem nele, e Ele sabe também da sua fragilidade. Ele sabe que muitas vezes nós temos essa... Agora, o que eu estou querendo dizer para você? Não é que você vai perder o respeito por Deus e ficar falando bobagem o tempo todo. A gente sabe que um dos caminhos da destruição na vida de um crente é a murmuração. Uma coisa é você rasgar o seu coração diante de Deus. Uma coisa é você falar para Deus tudo o que está sentindo. Outra coisa é você ser um murmurador costumais. Aquela pessoa que murmura de tudo, murmura, reclama, não consegue. Uma coisa é você dizer: Deus, eu não consigo entender, eu não consigo, eu não estou suportando, eu não estou conseguindo. Isso, e você coloca, eu quero dizer para você, Deus diz para colocarmos os nossos questionamentos diante dEle, colocar as nossas demandas diante dEle, e Ele responde. Deus não deixa ninguém sem resposta. Sabe? Deus não faz igual a gente faz de vez em quando com algumas mensagens que a gente recebe no WhatsApp. Tem algumas mensagens que você recebe e fala assim: não vou nem responder. Não é possível, não tem condição que alguém ainda está fazendo uma pergunta, ou fazendo um questionamento, ou colocando alguma coisa num tempo nesse momento. Mas Deus, independente se você merece ou não, se eu mereço ou não, Ele responde. Ele responde. Mas parece que algumas coisas Deus talvez você não decodificou, talvez você não percebeu, talvez você pulou para uma outra pergunta e nem percebeu que que Deus respondeu aquilo que você estava perguntando para Ele. Então, o quadro de Jó era um quadro de alguém que foi conhecer Deus profundamente, foi conhecer a soberania de Deus profundamente no meio à dor e ao caos. É impressionante quando nós olhamos para a vida de Jó, que ele, vivendo o bem bom da vida, ele não conheceu Deus profundamente. Ele só foi conhecer Deus em meio ao caos. Quando o texto diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar. Irmão, olha que incrível. Você fala assim: como alguém pode dizer isso? A gente olhando daqui para lá, diz assim: ele não conheceu Deus na riqueza que Deus deu para ele, ele não conheceu Deus na fertilidade de ter filhos, ele não conheceu Deus na abundância, na saúde toda. Eu quero dizer, tem gente que não consegue conhecer Deus nesses momentos.
Às vezes conhece Deus só de ouvir falar. Por quê? Porque se torna apenas um usuário dos favores de Deus e não se torna, de fato, alguém que confia na soberania de Deus. É importante a gente entender isso. Então, se as coisas estão começando a ficar boas, estão boas na sua vida, vai reconhecendo Deus em cada um dos seus caminhos. Porque senão, eventualmente, você vai passar por algumas dificuldades e lutas para então você dizer: Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem claramente em cada detalhe da minha vida, em cada detalhe do meu caminho. A soberania de Deus é um importante fundamento da fé cristã. A soberania de Deus, ela é muito importante na vivência, no entendimento, no nosso relacionamento diário. Independente dos tempos e dos eventos que acontecem à nossa volta, nós precisamos entender uma coisa, apenas uma coisa. Nós precisamos entender que Deus tem autoridade sobre todos os acontecimentos da história e da criação. Acho que eu não estou... Isso, pronto, consegui usar aqui. Então, presta atenção nisso. Independente de qualquer circunstância, independente do que acontece na nossa volta, Deus tem autoridade suprema sobre todos os acontecimentos da história e sobre a sua criação. Nada foge ao que Deus determina. Nada foge ao que Deus planejou. Nada foge àquilo. A palavra mesmo diz, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passa. Por quê? Por causa da soberania de Deus. Uma das marcas de um soberano é que a palavra dele ela é cumprida, ela é efetiva, ela é estabelecida. Não adianta, às vezes a gente quer comparar e a gente canta, a gente adora, dizendo que Deus é rei, que Deus é Senhor, mas eu quero dizer para você, a soberania de Deus não tem comparação com qualquer soberano nessa terra. Uma das maiores figuras soberanas, a rainha Elizabeth, que nos deixou alguns dias atrás, talvez seja uma das figuras mais emblemáticas que a gente vai ver de alguém que emplacou no processo da sua soberania como uma soberana sobre o seu reino, mas é incomparável. Deus é incomparável, não é possível, nós nunca conseguiríamos ver Deus a partir de olhar para o homem. Nós vamos conseguir ver Deus ao olhar para a sua criação. Nós vamos conseguir ver a soberania de Deus ao olhar para os seus atos soberanos, sobre aquilo que Ele faz todo o tempo, em todo lugar, em todas as circunstâncias. Nós vamos entender a soberania de Deus quando a gente vai pegando os pontos da história, as fases da história da humanidade, tanto os tempos mais obscuros, quanto os momentos de grande prosperidade. Quando a gente olha e a gente fala que alguns tempos obscuros que nós vivemos foi exatamente já na nossa geração, né? Quase na nossa geração, mas no nosso tempo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foi um tempo extremamente obscuro que nós vivemos. A Europa foi devastada, o mundo inteiro entrou nesse processo. A impressão que se tinha é que o mundo não iria se recuperar dessas coisas. Aí você pergunta assim, mas em meio à guerra Deus é soberano? Em meio a todo tipo de guerra Deus é soberano. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus é soberano sobre todas as coisas, circunstâncias. E é isso, quando nós nos agarramos nisso, nós temos uma confiança esperançosa que há um futuro para cada um de nós. Nada foge à determinação e ao propósito do Senhor. Nada, absolutamente nada. Deixa eu falar um pouquinho com você assim, sobre algumas coisas para a gente refletir. Às vezes, você não tem ideia, quando você olha aqui ao seu redor, o que você vê é gente, o que você vê é a estrutura de um templo, você vê algumas coisas, mas existe trilhões,
quadrilhões, sei lá quantos zilhões de micro-organismos, micropartículas, nanopartículas nesse ambiente aqui. Existem coisas se movimentando no ar, no chão, nas paredes, em todo canto, que a gente não tem ideia. Você está ciente disso, ok? Mas a gente não fica pensando nisso. A gente não para. Deixa eu dizer uma coisa, você consegue entender que o mundo todo, ele funciona num equilíbrio assim absurdo. Há um equilíbrio absurdo de todas as coisas. As estações, o próprio fato de que da questão da umidade do ar e outras questões. Você sabe, uma das coisas extremamente importantes que a gente às vezes fala, mas uma das coisas mais importantes para a sobrevivência humana são as bactérias. Sabia disso? A gente fala de bactéria que traz doença, superbactéria que é resistente a medicamentos e tudo mais, mas as bactérias são uma bênção de Deus na nossa vida. Tem um tanto de coisa que você estaria muito mal se não houvesse um trabalhar disso. Então, diante de algumas questões assim, se você olhar numa lâmina de um microscópio, você verá então esses milhões de seres vivos que tem uma ideia que você só consegue perceber que tem movimento, que tem vida, que tem propósito, que tem objetivo, que tem ação. Então, numa lâmina microscópica, algo digital, você consegue perceber, mas tudo isso Deus criou, fez, controla. A soberania de Deus é mais do que tudo isso, é a gente entender que Deus fez, Deus projetou, Deus construiu e Deus continua controlando isso. E eu quero dizer para você, para o seu bem, para o nosso bem. Às vezes, quando a gente pega o salmista falando assim, é grande demais para mim pensar na sua beleza, na sua grandeza, ou quando a gente pega o texto bíblico que nós vemos aqui, Jó fazendo a sua meia-culpa, falou assim, foi grande demais para eu poder entender o que é que você faz, Deus. Na verdade, eu falei do que não entendia, pois eram coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Agora, irmãos, nós vivemos num tempo da distração, no mundo da distração, tudo nos distrai, os TikToks nos distraem, os stories nos distraem, as coisas aí da vida, e isso é exatamente a grande sacada do diabo, tentar tirar de nós essa ideia desse entendimento, da reflexão de que nós temos que fazer, de que nós temos um Pai, nós temos um Deus soberano que fez todas as coisas extraordinárias para o nosso bem, para nos favorecer, para nos abençoar. Nós precisamos refletir mais sobre a grandeza do nosso Deus, que quando eu reflito sobre a grandeza do meu Deus, eu vou perceber que eu sou pequeno também, mas eu me torno grande semelhantemente a Ele, quando eu me agarro nele, quando eu dependo dele, quando eu sobrevivo, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. A soberania de Deus nos faz entender estas coisas na nossa vida. Então, diante disso, eu falo um pouquinho mais para você sobre essas coisas. Se você olhar aí também por um telescópio, daí a gente falou do microscópio, né? Que pega as coisas minúsculas aqui e faz você perceber movimento, objetivo, função, propósito, de forma digital. Aí você pega e vira, então você agora vira para cima, pega um telescópio, sabe? E aí você começa a olhar o universo. Aí você começa a observar a imensidão do universo, bilhões de estrelas. Escuta, maiores do que a Terra. A gente olha para as estrelas, estrelinha, né? As crianças, a coisa, estrelinha aqui, bilhões de estrelas maiores do que a Terra. Se você conhece só o Brasil, já é grande, muito grande. Se você conhece a América do Sul,
Se você conhece, a América é gigante. Se você conhece a África, a Ásia, aí quando você conhece, fala, meu Deus, a Terra é muito grande. E aí você fala, não é tem 10 ou 12 outros, não, bilhões de estrelas maiores que a Terra. E aí eu quero dizer para você, a soberania de Deus está nesse entendimento que nós temos que, mesmo que as maiores estrelas maiores que a Terra, longe umas das outras, com distâncias inimagináveis, nós vamos entender que esse mesmo Deus, que fez microscopicamente, de forma fantástica e inimaginavelmente grande e vasto universo, esse Deus tira um tempo exclusivo para pensar em você, para cuidar de você, para olhar para você, para ouvir as suas orações e para te dizer bom dia, boa tarde, boa noite, para dizer que você é um príncipe, que você é uma princesa, para dizer que você é de todas as coisas mais especiais, você é a menina dos olhos dele. É isso que eu quero que você possa entender, ao mesmo tempo que, quando a gente fala de um Deus grande, que Ele está acima de todas essas coisas, eu quero dizer, Ele é um Deus que Ele se torna homem através do Seu Filho Jesus Cristo. Ele está aqui, pertinho de nós, todo o tempo. Por que eu vou ter medo? Por que eu vou me preocupar? Por que eu vou ficar questionando tantas coisas e amedrontado de que se vai ganhar a esquerda ou direita numa eleição? Eu tenho que me posicionar, eu tenho que agir, eu tenho que ser um cidadão. Mas eu quero dizer, independente quem esteja agora sendo eleito, independente se for de forma correta ou fraudada, independente de qualquer situação, eu quero dizer, Ele continua sendo o Deus soberano. Ele está acima de tudo, de todos, de todas as circunstâncias e situações. Ele vai cuidar de nós. E se há alguma coisa que acontecer contrária àquilo que nós esperamos, a gente precisa entender que Deus está nos tratando de alguma situação. Olha para a história de Jó. Era um tratamento com Jó. Jó conhecia Deus de ouvir falar. Aí de repente ele passa pela crise, ele começa a conhecer o Deus de verdade, corpo a corpo. A igreja hoje, ela tem conhecido um Deus que de ouvir falar, mas Deus quer que nós o conheçamos de um relacionamento íntimo e pessoal e verdadeiro. Então, independente de qualquer circunstância, Deus é Deus. Isso não significa que eu simplesmente agora posso deixar a vida me levar, não. Deus, Ele é tão tremendo que Ele quer que nós façamos parte do que Ele está fazendo no mundo. Esse Deus grande, maravilhoso, extraordinário, que criou os céus, a terra, todas essas coisas estupendas que nós vemos aí, Ele nos criou, se relaciona conosco e Ele fala assim, vem cá, eu quero que você me ajude a fazer aquilo que eu estou fazendo no mundo, eu quero que você faça parte disso. E qual é a tua resposta? E o que é que você está fazendo a respeito disso? Quando nós falamos sobre esse processo, a pergunta é, como é que essa realidade de Deus, do Deus soberano, tem impactado a nossa vida, impactado a sua vida? Na prática, como que a soberania de Deus impacta a minha vida? Como que a soberania de Deus impacta o meu dia a dia? Como que a soberania de Deus impacta a forma como eu me relaciono com as pessoas, a forma como eu me relaciono com os problemas, a forma como eu me relaciono com as minhas oportunidades, a forma como eu me relaciono com as minhas crises. Como que essa realidade de que eu sirvo a um Deus soberano e tem impactado na prática o meu modo de viver, o nosso modo de viver? Será que nós temos compreendido, pela perspectiva da palavra, profundamente o que é a soberania de Deus e como ela impacta a nossa vida sob a perspectiva da palavra? Nós precisamos entender isso, o que é que a palavra fala a respeito. Ou nós temos duvidado do caráter de Deus quando estamos em meio ao caos. Porque essa é a tendência. Quando nós estamos em meio ao caos, a gente começa a questionar e até duvidar, colocar em dúvida o caráter de Deus.
Eu quero que você possa entender que nós precisamos romper, passar dessa fase. Nós temos que passar dessa fase. Nós temos que entender assim: chova ou faça sol, chova chuva ou canivete, Deus é Deus, Ele é Deus soberano, Ele sabe o que Ele faz, Ele sabe o que Ele está realizando, Ele sabe, se eu estou lá em cima ou estou embaixo, se eu estou num momento de calmaria, eu estou em meio ao caos, Ele é Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo e como Ele está tratando a minha vida, e eu sei que no final eu vou poder dizer assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem em cada detalhe da minha vida e da minha história. Então, para isso, nós precisamos primeiro entender que Deus é o supremo criador e sustentador de tudo. Ele criou tudo e Ele sustenta tudo. Então eu quero dizer para você, enquanto Ele não disser chegou o fim, não é o fim. Enquanto Ele não dizer acabou, não acabou. Você está entendendo? Não importa quem diga, não importa as circunstâncias pressionarem, Deus, enquanto Ele não disser isso, não acabou. Deus criou o universo e tudo que os nossos olhos podem ver. Deus, Ele nos leva a contemplar que Ele é a excelência que Ele aplicou na construção de tudo que Ele fez, é reflexo da sua excelência maior, é reflexo da sua superioridade moral, da sua superioridade em todos os aspectos de algumas coisas que nós nem vamos entender. É grande demais para a gente entender. Mas eu quero que você entenda o seguinte: é possível a gente ir desenvolvendo o nosso entendimento, o nosso conhecimento de Deus. É possível a gente ir entendendo Deus. O grande problema é perguntar: será que eu quero? Será que eu quero? Às vezes a gente pergunta por que algumas pessoas vivem, parecem milagres maiores do que eu vivo, experiências mais poderosas, sobrenaturais que eu vivo. É porque existem pessoas que estão dedicadas, determinadas em conhecer mais a Deus e o seu poder, a conhecer mais as realidades de Deus para a sua história e para a sua vida. Elas estão determinadas em receber o ensinamento de Deus sobre a sua vida. Quando nós observamos a natureza, toda a beleza que há em cada detalhe da criação, eu não sei você, mas eu fico extasiado. Sabe? Quando coisas que parecem simples ou outras coisas que eu fico extasiado, cada detalhe na criação. Sabe uma coisa que eu acho incrível? Você vai perceber o seguinte: algumas terras férteis, você vai perceber que a fertilidade dela está muito conectada a ter lá um bando de minhoca. Aonde tem minhoca, terra boa. É assim ou não é? Sabe, a gente ainda tem algumas coisas, e a própria minhoca, você fala assim: que coisa incrível. Eu não curto isso, mas tem gente que curte pescaria. E tem gente que pesca com minhoca. Diz que minhoca é uma... Aí você vai vendo, tem tudo uns detalhes de Deus nesse negócio. Sabe, coisas extraordinárias. A gente, às vezes você olha lá a minhoca na terra, ui, que nojo, coisa e tal, começa a pensar: por quê, como, quem é que estabeleceu isso? Quem é que definiu essas coisas? Que coisa extraordinária. Então, quando nós observamos a natureza, toda a beleza, o que há em cada detalhe da criação, nós ficamos extasiados, porque sabemos muito bem que nenhuma das criaturas podem ser comparadas ao seu Criador. Por mais extraordinária que seja a criatura, nada é comparado ao seu Criador. Quando eu olho para essa beleza aqui, extraordinária, mas ela ainda não é comparada ao meu Criador. Então é isso que a gente precisa, irmão. Aí eu quero dizer, quando a gente começa a mover nessa perspectiva, nós começamos a ter uma vida de gratidão. Nós começamos a ter uma vida de alegrias, de expectativas. Nós não conseguimos, nós não vamos viver só pela última crise que nós tivemos, baseado nisso, tristes por causa do último problema que nós passamos ou vivemos, mas nós começamos a ter uma perspectiva mais ampla do todo, daquilo que Deus está realizando. É por isso que o texto bíblico que está aí, presta bastante atenção nesses dois versos da palavra que dizem assim: pois tu, ó Eterno, o Altíssimo, sobre todo o universo, de todos os deuses, tu és o mais excelso.
de todos os deuses tu és o mais excelente. O Senhor, em sua soberania, é o supremo criador de tudo e todas as coisas dependem dele para permanecerem, pois ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Das bases, dos pilares do entendimento da soberania de Deus é a sua existência antes de todas as coisas e a subsistência de todas as coisas apenas a partir dele. Ele existe antes de todas as coisas e todas as coisas só subsistem por causa dele. Então, inclusive na própria perspectiva filosófica, há uma história do Deus que morre, do Deus que está morto. E eu quero dizer para você, se Deus morre, tudo acaba. Mas Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é poderoso e maravilhoso. Agora, diante desse processo, se Deus é o supremo criador e sustentador de tudo, quem é o conselheiro de Deus? Você já parou para pensar? Quem é que aconselha Deus? Quem é que dá as ideias? Porque todos nós temos um conselheiro. Quem aqui tem alguém que sempre te aconselha aí? Todo mundo? Um discipulador, um líder espiritual, às vezes o pai, a mãe, quando você vai tomar grandes decisões, quando você vai mudar alguma coisa na sua vida, Aí, olha o que o apóstolo Paulo faz nesta oração, ou nessa canção, ou nessa adoração, e que eu gosto demais, de Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Portanto, dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória perpetuamente. Amém. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Acho que a gente não precisava nem pregar hoje, era só ler esse texto bíblico aqui e falar assim: agora você fica aí, meia hora, sentadinho, quietinho. A gente vai deixar só um instrumentalzinho aí para você meditar. Meditar. E precisa fazer isso, irmão. Nosso tempo de oração precisa muitas vezes começar nessa meditação de quem é Ele, o que é que Ele faz, o porquê que Ele faz, qual a importância dEle na minha vida, na minha história. E isso vai realmente me conectando cada vez mais a Ele, vai me trazer um coração grato, vai me trazer um coração esperançoso e vai me impulsionar para levar essa verdade para aqueles que não conheceram e ainda não perceberam a grandeza de Deus e o que Deus pode fazer na vida deles. É tremendo a gente poder refletir. Marque esse texto bíblico, ore essa palavra, reflita essa palavra. Se há algumas coisas que você quer conhecer e se aprofundar em Deus, vai lá nele, pergunta para ele. Pergunta para ele. Sabe, tem gente que quer saber alguma coisa de Deus e pergunta para nós. A gente tem muito para falar sobre Deus, mas Deus tem muito mais para falar sobre Ele a você do que eu para falar sobre Ele para você. É nessa intimidade que nós precisamos desenvolver esse relacionamento. Pergunta para Deus. Pega no irmão que está do seu lado aí, fazia tempo que não fazia isso. Pega assim, fala assim, pergunta para Deus. Não, mas pega de verdade, né? Fala, pergunta para Deus. Entendeu? Mas eu tenho vergonha. Mas essa pergunta parece ser uma pergunta idiota. Eu quero dizer, a tolerância zero é só do humorista. Tá? Deus não, tem muito bom humor, né? Porque tinha um humorista que dizia, pergunta idiota, e a gente faz umas perguntas idiotas para Deus, mas Deus vai responder, sabe? Porque Ele não é um idiota, Ele não quer que você seja um idiota. Ele fez você para ser alguém de mente brilhante, mente saudável e cumprir o seu propósito. Mas vamos seguir mais um pouquinho.
Ninguém pode dizer a Deus o que Ele deve ou não deve fazer. Eis aqui uma questão. Hoje eu vejo um bando de crentes que vive dizendo para Deus o que Ele deve ou não deve fazer. Apóstolo, mas a gente fez vigília sexta, a gente fez vigília sábado. Apóstolo, a gente fez jejum, a igreja brasileira se uniu, fez campanhas e tal, orando pelas eleições. Isso, a gente está orando, pedindo misericórdia, porque ninguém diz para Deus o que Ele deve ou não deve fazer. Nós simplesmente colocamos diante de Deus os nossos medos, as nossas crises, as nossas expectativas, a nossa confiança, o que nós temos, mas ninguém diz faz ou não faz, porque tem gente que vive lidando com Deus fazendo beicinho. Se o senhor não me fizer isso, se o senhor não me der esse marido, não me der essa esposa, ou se o senhor não me der isso que eu quero, eu não vou mais para a igreja. Ah, se o senhor não der esse emprego, ou se eu não conseguir aquilo, eu não vou entregar o dízimo. Ah, eu quero dizer para você, ninguém diz para Deus o que Ele deve fazer. Deus nunca vai falar isso para você, mas eu vou falar que se eu tivesse na condição de Deus, eu nunca quis estar na condição de Deus, porque senão eu ia passar muita raiva. Eu ia falar assim, oi, ninguém manda em mim. Você já falou alguma vez sobre isso? Ninguém manda em mim, ninguém manda em Deus. Se até você, para alguns aí você diz, ninguém manda em mim, quanto mais Deus. Gente, tem gente que às vezes fica, se eu fosse Deus, eu não queria ser Deus nunca. Eu aprendi uma coisa e quando eu reflito sobre isso, porque, gente do céu, é o tempo todo. São tantas questões, tantos questionamentos, são tantas crises. Eu quero dizer para você, mas Deus, cada questionamento do seu coração, Ele está disposto a te dar uma solução. Ele tem uma solução, Ele tem uma resposta. O que nós precisamos é nos colocar nele. Ninguém pode dizer a Deus o que Ele deve ou não fazer. Alguém lhe dará conselhos ou lhe questionará. Tudo foi feito para a sua glória e o seu propósito se cumprirá. Todos os acontecimentos redundarão em louvor para o seu nome, tanto no presente como no porvir, tanto no presente como na eternidade. Tudo redundará para a glória de Deus. Eu gosto muito de uma oração, não sei se você já estudou, eu já li bastante sobre isso, e eu até visualizei, parece que eu fui para aquelas realidades. Eu me lembro, inclusive, quando eu era bem pequeno, criança ainda, na escola bíblica dominical, sobre a história de Nabucodonosor, sabe? Aquele soberano, poderoso, aquele cara que parecia um deus, um semideus, um inquestionável, que uma hora ele era um rei e outra hora ele estava pastando como um animal. São coisas assim incríveis. Eu gosto dessa história por causa da crise de loucura que aconteceu num coração arrogante e orgulhoso de alguém que achava-se o mais top das galáxias, o mais importante de toda a história. Ou seja, agora, no que se transformou aquele coração orgulhoso? Eu sugiro a você a ler a história que está lá no livro de Daniel, de Nabucodonosor. Eu sugiro você a ler a história, você vai ler mais do que uma vez para você perceber e entender aquilo que se passa. Mas no capítulo 4, 34 a 35, inclusive está aí, não sei se você consegue ler daí, mas você consegue ler na sua Bíblia, diz assim: contudo, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos aos céus e percebi que o meu entendimento havia retornado, e então comecei a bendizer a Deus, o Altíssimo. Louvei, glorifiquei aquele que vive para sempre. A sua soberania, sim, é eterna. O seu reino, sim, permanece inabalável de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz, com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra
ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te, por que ages assim? E tem gente questionando Deus. E tem gente perguntando: por que Deus? Por que você fez isso? Por que você permitiu isso? Por que aquilo outro? Às vezes, nós precisamos aprender com um que se julgava o soberano, o maioral do mundo da época. Deus teve que colocar ele para pastar, literalmente. Deus colocou ele para pastar. Deus colocou ele para andar de quatro. Deus colocou ele para comer grama. Gente, às vezes a gente prospera um pouquinho só. A gente faz alguma coisinha para Deus. A gente se acha relevante para alguma coisa, a gente começa a querer dar ordem para Deus, a gente quer questionar: por que isso, por que aquilo outro? Dá uma olhada, talvez você fale: realmente eu me sinto como se eu estivesse pastando. Realmente eu me sinto nessas situações. Talvez o seu coração em algum momento projetou-se como Nabucodonosor. Você não é a última bolacha do pacote e nem a última Coca-Cola gelada do deserto. Você é único, você é especial, você é filho de Deus, mas a grandeza de Deus é incomparável a você. É você que serve a Deus e não Deus que te serve. A gente precisa entender isso. É eu que sirvo a Deus, o seu plano, o seu propósito, e não Ele que me serve. Agora, a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, ela me alcança, ela me beneficia, ela cuida de mim, ela opera na minha vida, ela opera na minha história. Sim, é essa a bondade desse soberano sobre a nossa vida. É isso que difere o nosso soberano Deus de todo e qualquer soberano humano, porque Ele não está buscando simplesmente qualquer coisa para Ele, Ele está buscando o nosso bem. E todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe por quê? Porque Ele nos criou com um propósito, porque Ele estabeleceu esse propósito para a nossa vida. Então, quer parar de pastar na vida? Quer parar de viver só olha para cima? A Bíblia diz que Nabucodonosor, quando ele olhou para cima, ele viu quem era Deus, a imensidade de Deus. Ele disse assim: Ele é inquestionável, Ele é incomparável, Ele é extraordinário, Ele tem poder sobre todas as coisas. Então todos precisam adorá-lo, todos precisam bendizê-lo, todos precisam honrá-lo. Talvez agora seja a hora da gente tirar o foco da esperança na política. Talvez seja essa hora de a gente tirar o foco da economia. Ontem eu falei sobre os 7 montes, as 7 áreas, as 7 esferas de influência da sociedade ali na vigília, né, que são os montes que nós dissemos: família, religião, educação, economia, artes, entretenimento, e essas coisas todas aí. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós olhamos para esses montes aí e é importante a gente olhar, mas olhamos para ele: é deles que vem o socorro? Não, o nosso socorro vem do Senhor, vem do Senhor sobre a nossa vida. É isso que nós precisamos tirar a confiança de que um homem ou homens podem resolver o nosso problema. Os nossos problemas, todos eles podem ser resolvidos por Deus na nossa vida. E para terminar essa palavra, eu quero que você lembre dos atributos de Deus. O texto diz: ó Senhor, Tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a Ti pertence. Ó Senhor, o reino é Teu e Tu governas soberano sobre tudo e todos. Como acabamos de ver aqui, existe uma lista de expressões atribuídas ao nosso Deus. Como nós acabamos de ver, Ele é o Deus que age com base em tudo que vimos neste versículo. Então, quando a gente olha para esse texto, quando você olha e vemos a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade, quando olhamos para isso tudo, essas expressões,
estão dizendo sobre quem é e como ele age, e como ele faz, e como ele se relaciona. Então nós precisamos perguntar, não no universo, não nas nações ou na nação, mas na minha vida, como que está a supremacia de Deus? Deus é soberano na minha vida? Ele é soberano na igreja, Ele é soberano no universo. Agora, Ele é soberano na minha família, Ele é soberano na minha vida, Ele é soberano reflete. Se Ele é soberano, você já precisava ter abandonado certos comportamentos, certos costumes, certos vícios, certas coisas que estão comprometendo não só o seu relacionamento com Deus, mas o seu relacionamento com o esposo, a esposa, o relacionamento com as pessoas. Eu estou falando de pecados, eu estou falando de vícios, eu estou falando de coisas que prendem. Então, se Deus é soberano sobre a sua vida, Ele controla tudo, Ele controla a sua mente, os seus sentimentos, os seus pensamentos, Ele controla as suas finanças, Ele está no controle dos seus relacionamentos. Talvez você fale, mas eu não sou uma marionete. Você não é uma marionete. Mas eu quero dizer para você, o controle de Deus é através da presença de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus e dessas coisas todas que nós percebemos na nossa vida. A gente precisa abrir mão do controle. A gente precisa abrir mão de querer ser Deus sobre a nossa própria vida, sobre as nossas próprias coisas. A gente precisa abrir mão. A gente acha que a gente é sábio, mas a maioria é sabido, sabichão, não sabe nada. A coisa mais terrível que tem é quando você conversa com um sabido ou com um sabichão. Quando você conversa com um sábio, você ouve pouco, mas aprende muito. Os sábios falam pouco e ensinam muito. O sabichão fala muito, mas não ensina nada. Está comigo? Tem algum sabido que você de vez em quando tem até... Fala, não, eu vou até sair de perto, porque sempre sabe mais. O sábio... basta uma palavra, basta uma frase, o sábio, ele fala pouco, mas ensina muito. E aquele que quer se tornar sábio precisa ouvir muito e falar pouco. E hoje nós vivemos num tempo que todo mundo quer falar muito e ouvir pouco. E aí eu quero perguntar isso para você, como que esses atributos demonstram a soberania de Deus na sua vida? Como que você pode comprovar que essas características de Deus estão manifestando na sua vida? A grandeza dele torna você grande. O poder dele torna você poderoso. Jesus mesmo diz que as obras que ele fez, nós faríamos obras ainda maiores. Ele trabalha isso em nós, ele nos dá mais fazer conforme ele, é o poder dele em nós, é o poder dele que opera em nós. A glória é dele. Quando você, por alguma coisa que por ser dele, fazer para ele, e você for honrado e glorificado, eu quero dizer para você, a glória é dele, porque quando um filho de Deus é honrado pelos dons, os talentos, por aquilo que ele tem, por aquilo que ele faz, em nome de Deus, a glória não é minha, a glória é dele. Então eu quero dizer para você, Deus, ele trabalha isso em nós todo o tempo. E nós não fomos criados para sermos derrotados, mas vitoriosos. Deus é vitorioso, Deus é majestoso. Ele tem um governo soberano sobre a nossa vida. Como que isso tem impactado a sua vida? Como que isso vai impactar a sua vida? Sendo assim, pensar sobre a grandeza de Deus, a sua glória, a sua majestade, tem coberto a nossa vida do entendimento de que todos os eventos, todos estão sob o controle dele, ou realizados por ele, ou permitidos por ele. Talvez você fale, mas até as coisas negativas é Deus que faz? Não, Deus permite que façam, Deus só faz coisas boas.
Deus permite que coisas ruins aconteçam inclusive na vida de pessoas boas. Mas as coisas ruins que acontecem nunca é de Deus, porque a sua natureza é perfeitamente boa, excelente. Mas o que nós precisamos é entender, saber que Deus governa mesmo sobre o caos, e que seu reino soberano vai trazer paz ao nosso interior e confiança na salvação do nosso Deus. Está um caos a sua vida, está um caos a sua história, está um caos o seu relacionamento. Eu quero dizer para você, deixa isso no governo de Deus. Traga Deus para o meio do caos. E essa é a plataforma do milagre que Ele quer fazer e realizar a sua vida. Porque toda a história, ela não está oculta ao Senhor e nada foge ao seu controle. Tudo está debaixo do propósito que Deus tem para a nossa vida. Deus governa, Deus está no controle de tudo, Deus está no controle de tudo, Deus está no controle de tudo. Sim, é isso que nós precisamos, é sobre esta confiança que nós precisamos caminhar nesses dias desafiadores que nós temos diante de nós. A terra, ela gira em torno de si, existem as estações, o inverno tem dias cinzentos, o verão dias ensolarados, a primavera, primavera, flores, frutos e tudo mais. É essa a rotina de Deus, alegrar o nosso coração, mas indiferente de qualquer circunstância, indiferente de como as estações afetem a nossa vida, nós precisamos entender é que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Eu quero que você se coloque em pé. Uau.